conduziu a questão. Sim, senhor. Bem, o senhor me compreende, não? Sim, compreendo. Depois disso, Hitler ordena que o vagão seja levado para Berlim. Nos últimos dias do Reich, ele irá ordenar que a SS exploda o vagão com dinamite. Logo, os maiores símbolos da vitória francesa na Primeira Guerra Mundial serão alvo de zombaria. Como aqui em Verdun, onde a morte de 500 mil soldados franceses tornou-se chacota 20 anos depois. Hitler faz chacotas quando visita seus homens que acabam de tomar a linha Maginot. Ele é mais solene quando entra em Estrasburgo e sua catedral. Alsácia e Lorena são dos alemães, mais uma vez, como ele prometera. Os espólios da capital francesa: 2.000 tanques, 5.000 canhões, 300.000 rifles, 4 milhões de cartuchos de munição. Em um depósito de provisões, a Wehrmacht encontra um estoque de ceroulas para o exército francês, roupas de lã que serão guardadas para futuras campanhas. Os espólios são as fábricas, os portos, todas as riquezas da França. Foram os franceses que declararam guerra. Consequentemente, eles pagarão o equivalente a 100 milhões de dólares por dia em custos de ocupação. O general Hansiger vai para a Alemanha para a primeira reunião da comissão encarregada de aplicar os termos do armistício. Para poupar tropas, Hitler decide deixar que a França detenha uma soberania parcial, sob um governo a ele submetido e com um exército limitado, destituído de armas pesadas apenas para manter a ordem. O país é dividido em dois: uma zona ocupada ao norte e ao longo de toda a costa do Atlântico, com acesso a todos os portos. A Itália controla a área do Mediterrâneo e ocupa uma estreita faixa ao longo dos Alpes. O restante é a chamada Zona Livre, com uma nova capital, Vichy. Essa estância termal foi escolhida em parte por seus vários hotéis. No início de julho, o Marechal Pétain se instala nos hotéis com seus ministros de governo. A atmosfera por toda parte é péssima. Entretanto, esse governo de Vichy continua a controlar um vasto império colonial e, acima de tudo, uma marinha ainda poderosa. A única exigência de Hitler é que seus navios sejam desarmados e permaneçam em seus portos, pois ele teme que eles possam unir forças com a Grã-Bretanha. Churchill teme o contrário, que eles caiam em mãos alemãs. Ele ordena que a Marinha Real os neutralize. 3 de julho de 1940. Uma força naval britânica navega para uma das maiores bases navais da França, Mers-el-Kébir, na Argélia. Churchill não vai correr riscos e manda um ultimato: juntem-se a nós, afundem seus próprios navios ou naveguem sob escolta para desmilitarização no Caribe. Os franceses rejeitam todas as propostas. Os britânicos abrem fogo. Dois navios de combate franceses ficam seriamente danificados e um deles, o Bretagne, é afundado. 1.297 marinheiros franceses são mortos. Querendo mostrar a seu povo, ao mundo e aos Estados Unidos o quanto está determinado, Churchill ataca seu antigo aliado, cuja frota poderia ter ajudado os alemães a chegarem ao litoral britânico.
2 dias após o ataque, o governo de Vichy rompe relações diplomáticas com a Grã-Bretanha. Berlim, 9 de julho de 1940. Toda a Alemanha aclama Hitler. Sua conquista relâmpago da França fascina seus generais. Ele se vê como o maior líder de guerra de todos os tempos, no mesmo nível de Napoleão. E como imperador, ninguém mais ousa contradizê-lo. Jersey, julho de 1940. Os alemães ocupam as ilhas do Canal, Jersey e Guernsey, preparando o caminho para a invasão da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, julho de 1940. Os britânicos se preparam para uma invasão alemã, tomando medidas que podem parecer triviais. Outra medida urgente é enviar as crianças para o campo, para um lugar seguro, sempre em um momento doloroso. Suas irmãs mais velhas, suas mães e avós, se juntam aos esforços de guerra. Todas as mulheres precisam defender seu lar dos temíveis paraquedistas alemães. Os homens, até mesmo os veteranos da Primeira Guerra Mundial, se reúnem como voluntários de defesa local para a chamada Home Guard. Os voluntários civis se mobilizam enquanto o exército resgatado em Dunkerque se reestrutura. Os Estados Unidos fornecem rifles, metralhadoras e canhões antiaéreos. Todos aprimoram suas habilidades. Churchill faz um discurso dos mais inspirados ao povo britânico. Ele diz que a Batalha da Grã-Bretanha estava prestes a começar e que, portanto, deviam unir-se diante do dever, tendo em mente que, se o Império Britânico e sua comunidade durassem 1000 anos, homens ainda diriam: este foi o seu melhor momento. Voltaremos a seguir. Expedição Shark, no Nat Geo. Continuamos assistindo Redescobrindo a Segunda Guerra, no Nat Geo. Uma das principais armas de Churchill é a RAF, a Força Aérea Real, juntamente com seu extraordinário avião, o Spitfire, e seu motor Rolls-Royce, um dos melhores caças do mundo. A Grã-Bretanha também se sobressai no campo da eletrônica. Os britânicos são os primeiros a usar radar visando a defesa. Nas salas de operações, o radar é usado para a detecção de aviões e para orientar os pilotos em direção ao inimigo. Os pilotos de todo o Império Britânico se unem a aviadores que conseguiram fugir de seu país sob a ocupação alemã, ou cujos governantes estão no exílio em Londres, poloneses, holandeses, tchecos e as primeiras forças da França Livre, juntamente com de Gaulle. Muitos dos pilotos britânicos são alunos de Oxford e Cambridge. Um deles, Richard Hillary, mais tarde escreveria: éramos conhecidos como os rapazes de cabelos compridos, estávamos desiludidos e éramos mimados. A imprensa se referia a nós como a geração perdida. Superficialmente, éramos egoístas e egocêntricos. A guerra não exigiu atos heróicos, mas nos deu a oportunidade de provar a nós mesmos e ao mundo que, ainda que fôssemos indisciplinados, éramos páreo para a juventude alimentada pelo dogma de Hitler. Os pilotos alemães haviam sido treinados pela Hitlerjugend, a juventude hitlerista, com o propósito de vingança.
Eles se sentem invencíveis. Seu líder, Hermann Göring, é uma figura popular no regime. Göring, um homem que gosta de luxo, sempre se hospeda no Hotel Ritz de Paris e transforma o Palácio de Luxemburgo no quartel-general da Luftwaffe. Ele prometeu a Hitler que a Luftwaffe conseguiria eliminar a Força Aérea Real em dias, que tomaria o controle do espaço aéreo e que autorizaria a invasão da Grã-Bretanha pela Wehrmacht. A Luftwaffe tem à disposição todos os campos de aviação da França, suas instalações e seus equipamentos. Seus pilotos são bem treinados. Como Adolf Galland, com seu charuto, sua marca registrada, que combateu os republicanos na Espanha. Ou Werner Melders, um as da Batalha da França. Ele foi um dos pilotos abatidos, feito prisioneiro e que então se reuniu novamente aos alemães. Agora, ele faz parte da ofensiva aérea contra a Grã-Bretanha. Decolando destes campos de aviação na França ocupada, os alemães irão atacar comboios no canal, portos e aeródromos ao sul da Inglaterra. Eles irão abater 500 aviões britânicos ao custo de 1.000 dos seus próprios. Os pilotos britânicos continuam a resistir, dando tudo o que têm. Churchill proclama: nunca, no campo do conflito humano, tantos deverão tanto a tão poucos. Hitler resolve adiar seus planos de invadir a Grã-Bretanha. Esse é o seu primeiro recuo. Agora, suas táticas se baseiam mais em bombardeios noturnos. Ele diz: os britânicos irão se render quando suas cidades forem destruídas. Bombardeiros alemães atacam cidades britânicas como Coventry e Londres. É a chamada Blitz, bombardeios durante o dia. Quanto aos britânicos, eles continuam resistindo de forma admirável. Eles cavam abrigos nos jardins de suas casas no campo. E em Londres, eles dormem nas estações do metrô e vão para o trabalho no dia seguinte. Eles nunca perderam a confiança nem seu senso de humor. Churchill diz aos franceses que Herr Hitler diz que irá reduzir Londres a cinzas e que o povo britânico está resistindo de maneira resoluta. Hitler está exasperado. Mais tarde, ele irá chamar Churchill de um bêbado meio americano controlado por judeus. De agora em diante, sempre que ficar contrariado, ele irá expressar seu ódio contra os judeus. Em 12 de outubro de 1940, no dia do Yom Kippur, os judeus de Varsóvia ficam sabendo que um gueto seria construído. Um muro de 3 metros de altura é erguido, cercando 500.000 judeus, homens, mulheres, crianças e idosos que irão sofrer terrivelmente de fome, frio e pobreza.